Fala pessoal, aqui é o Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à live Tudo sobre o Enem. Eu sou a Sharon Batista, repórter do JC 360 do Jornal do Comércio, e hoje vamos comentar sobre o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. Neste domingo, dia 13, o primeiro dia de prova do Enem, os participantes tiveram 5 horas e meia para responder 90 questões, sendo 45 da disciplina de Linguagens, Códigos e suas tecnologias e 45 questões das provas de Ciências Humanas e suas tecnologias, além da redação dissertativa argumentativa de até 30 linhas. E para repercutir sobre o exame e também resolver algumas questões, aqui com a gente eu recebo no estúdio os professores do Colégio GGE. Lembrando para você que está nos acompanhando que estamos ao vivo no YouTube da TV Jornal, no JC 360, além do TikTok, Instagram, Facebook da TV Jornal e também do portal NE10. Você pode interagir, mandar as suas perguntas, dizer o que achou do primeiro dia de prova do Enem e aproveitar os professores do Colégio GGE para tirar todas as dúvidas pelo YouTube da TV Jornal. Bom, vamos começar então, né? Eu já estou aqui com a professora de inglês, Renata Monteiro. Tudo bem, Renata? Tudo jóia, Sharon. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, fera. Bom, vamos comentar sobre as questões de língua estrangeira que caíram no Enem deste ano. Professora Renata, vem aqui para pertinho da gente. Me fala, professora, tem alguma questão que a gente pode destacar da prova de língua estrangeira de inglês no Enem desse ano? Sim, tem sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário geral, tá, em relação à disciplina, em relação à prova. Nos anos anteriores, o que é que acontecia? Geralmente, cada questão contemplava um gênero textual diferente, né? Esse ano me chamou a atenção que, da prova, 3 gêneros foi, no caso, o gênero informativo, tá? E aí a gente tem uma tirinha e
um poema. Então, da prova, o que mais me chamou a atenção foi justamente o poema, que eu acho que foi aquela questão que o aluno teve mais dificuldade. Tá? Se quiser colocar... Pronto, já está projetando aqui, professora, essa é a prova da cor branca, tá? Para quem está Certo. acompanhando aqui a gente. Então, a correção agora é referente à prova do Enem na cor branca, tá? Bom, já está Ok. aqui o enunciado da primeira questão. Certo. A questão que eu quero destacar é a 3, mas se quiser comentar a primeira, a gente comenta já já. Vamos olhar logo a questão 3, gente? Aqui. Dá uma olhadinha na questão 3. Fala sobre poema, né? Traz um Exatamente, o poema em inglês. poema. A gente conversou muito na sala sobre a questão de língua, de linguagem. Eu chamei a atenção bastante do Fera. E de uma maneira ou de outra, ele vem representando aqui, certo? Por meio desse poema. Quando ele diz assim, eu queria ser um móvel, né? Feito um pássaro ferido, enviando uma mensagem nas palavras na maneira significante de enviar essa mensagem. Eu leio, eu releio em primeiro, em segundo, no terceiro momento, procurando um momento pequeno, sentindo um absurdo. Nos códigos que nós enviamos, num acorde um tanto quebrado. Eu tento, uma foto nas suas mãos, na imagem, desfocada. Nada como um polegar pressionado, que eu nunca vou ser escutado, né? Quando ele diz, no poema, o lírico evidencia um sentimento de quê? Tá? Então, essa questão talvez tenha sido aquela que o Fera tenha demonstrado um pouquinho mais de atenção, mas eu tenho certeza que o Fera GGE teve um cuidado nessa questão e ele não hesitou em marcar a alternativa correta, né? Quando ele vê assim uma insatisfação na forma nessa comunicação, certo? Seria a questão que eu destaco, a questão 3, a questão mais, no meu ver, cuidadosa da prova, tá? Que exige mais atenção Exato. do participante, porque às vezes tem uma casca de banana, Exato. né? E ali é poema, então a gente pode ter uma casca de banana, porque a própria forma de escrita do poema, ele pode ter diversas interpretações. Exato, até porque as palavras elas são polissêmicas, né? Contemplam vários sentidos e a gente precisa entender essas sutilezas que o texto vai trazendo, né? Perfeito. Uma questão bastante interessante, eu achei essa tirinha, né? Se a gente puder colocar essa primeira questão, né? Que seria, vamos dizer assim, o rapazinho, né? Como é que eu posso chamar? O wild beast, né? Essa fera feroz, né? Tenta convencer a noiva, só olha, esse é meu castelo, mas você ficar aqui, você não pode isso, não pode aquilo, isso é uma parede alta, isso é aquilo tal. Mas ela está tão cega, tão, mas isso aqui, veja a quantidade de livros, tal. Então, por mais que ele diga, olha, você não pode sair daqui, você vai ver. Então, ele tenta mostrar toda a parte negativa e ela só presa, encantada com aqueles livros maravilhosos, né? Então, eu achei essa tirinha um tanto interessante também. E aí, a atenção aqui, nessa primeira questão, é para o distrator, né? Que o aluno precisava ter atenção entre duas letrinhas, tá? Que seria a questão do gosto pela leitura, do entusiasmo com os livros de terror, né? Que ele talvez tivesse ficado com dúvida nessas duas, então, que aí eu chamo a atenção dessa questão por conta disso, certo? E uma outra questão que eu chamo também, e aí traz um assunto bastante atual, que é a questão 2, que é a questão do Instagram, né? A questão das redes sociais. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que o Instagram é maravilhoso como as redes sociais, né? Porque eu posso postar, porque eu posso isso, porque eu posso aquilo, mas, por outro lado, até que ponto isso é positivo na minha vida?
né? Até que ponto eu estou mostrando uma coisa, eu estou vendo o do outro, e isso pode interferir. Até que ponto isso pode ser algo negativo na minha vida. Então, esse texto, ele traz no sentido de que pode até causar uma depressão na pessoa. Então, traz uma temática um tanto interessante também, né? E aí ele traz a questão do vocabulário, né, do termo downsides, trabalhando no texto, né? Então, seria um assunto, uma temática que eu acredito também que a gente trabalhou a questão de fazer inferência, né, dentro do contexto, o que é que essa palavra quer está sendo retomando, o que é que significa. Então, a prova como um todo, eu achei muito tranquila. Tá? Era essa a minha pergunta, inclusive, se você achou que a prova trouxe alguma surpresa, Não, alguma casca de banana para o de jeito estudante, nenhum. ou quem estuda direitinho Não, super conseguiu tranquila. Eu fazer? acredito que foi super tranquila para os meninos. Inclusive, eu senti falta de algumas temáticas, como a questão da Copa, como a questão da eleição, né, que eu são temas achei atuais. temas atuais, que eu achei que de repente poderia estar na prova e não trouxe, né? Não veio, mas eu achei que o Fera GGE estava super preparado e eu tenho certeza que eles arrasaram. Inclusive, professora, acredito muito que a prova do Enem, quando ela contempla questões que traz formatos de tirinhas, formatos de poema, ajuda muito na assimilação daquele estudante na hora de encontrar a resposta correta. Né? E são Sim. formas diferentes de trazer Sim. determinados assuntos. Sim. E acredito que essa forma também facilita. Tudo que é imagem, né, ajuda Sim. muito. Até porque a gente conversou bastante na sala de aula que cada gênero textual precisa ser interpretado de acordo com a sua especificidade. Você abordou, por exemplo, essa questão de imagem, a gente viu muito que toda imagem está no texto por um motivo. Seja simplesmente para ilustrar, seja simplesmente para complementar a informação, ou simplesmente para dizer não é nada do que está sendo dito, porque é simplesmente uma ironia. Então, esse casamento ele precisa ser perfeito, da imagem, da linguagem verbal com não verbal. Tá? Então, eu estou super satisfeita com essa prova do Enem e eu tenho certeza que o Fera GGE arrasou nessa prova. E aí, gente, eu estou curiosa para ver aí no chat o que é que vocês estão comentando, o que é que vocês estão perguntando, viu? Vamos ver aí o que é que os internautas estão falando nos comentários. Lembrando mais uma vez que vamos analisar e responder as perguntas dos participantes que estiverem comentando pelo YouTube da TV Jornal, tá? Então, você que está chegando na live agora, já vai comentando aí, deixando a sua pergunta, a sua dúvida, o seu elogio, que aí durante a nossa live a gente vai estar aqui tirando essas dúvidas de vocês com os professores. Professora Renata, muito obrigada por sua participação. E você fica por aqui, que já já a gente vai voltar para falar sobre as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias. Não saiam daí.
Estamos de volta e a gente segue comentando o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. A gente recebe agora aqui no estúdio a professora Catiline Oliveira, de Língua Portuguesa. Muito bem-vinda. Boa noite, Fera, boa noite, estudante do GGE. Dia feliz, prova linda, né? Maravilhosa prova, amei. E a gente também recebe aqui o professor Júlio Pimentel, de Literatura, e eles vão falar sobre as questões de linguagens e códigos. Mas antes da gente começar, o Júlio Pimentel, né? Bem-vindo também, professor. Muito obrigado, boa noite. Prova maravilhosa, gostei bastante. Gostei também das surpresas, muita coisa diferente. Olha aí, já vão se antenando aí para a gente fazer alguns comentários sobre questões do Enem da prova de hoje. Mas olha só, já tem gente interagindo aqui no chat, estou bem empolgada, mandem mais perguntas, porque a gente adora bastante essa interação com os alunos, né? Sim. É muito bacana ter a participação de vocês aqui junto com a gente. E aí a Luísa perguntou, e a redação? Luísa, vai rolar, a gente vai comentar aqui sobre a redação. Hoje a gente vai receber o professor Eduardo, que ele vai estar aqui no estúdio daqui a pouquinho para falar com a gente sobre a redação. Tema muito interessante também, né, professores? Inclusive, tinha uma questão, a gente está comentando a prova branca, né? Isso. E a questão 17 da prova branca, o título é As Línguas Silenciadas do Brasil, do povo pataxó. Então, assim, um texto perfeito, que tem um viés direto com a proposta temática da redação. Exatamente, que foi tem relação, tem super relação. É um tema sensacional. INEP de parabéns. Olha aí, maravilha então. Então, Luísa, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a redação. Fica por aqui com a gente. Catiline, vamos conversar com você então, né? Se aproxime, venha para cá. Eu vou projetar aqui a questão que você vai comentar. Qual vai ser? A 16, Bom, né? a questão de número 16. Vamos lá, abrir aqui para o pessoal que está acompanhando em casa. Lembrando mais uma vez que a gente está com a prova branca, tá, gente? Então, quem tiver aí com a prova branca, a gente pode até ler um pouquinho do enunciado, né? Sim. Vou de óculos aqui para dar uma lidinha, não é isso? Vejam só, um comentário geral sobre a prova que eu acho que é importante a gente frisar pelo seguinte. No ano passado, a gente tinha tantos textos, o tempo passa muito rápido. Um ano atrás, estávamos aqui na TV Jornal falando sobre a prova do Enem e eu me lembro porque a gente frisou muito os textos enormes. E uma falta de diversidade de gênero textual, quase não havia imagens, quase não havia propaganda, quase não havia nada que fosse uma linguagem multimodal, como a gente chama, né? O verbal e não verbal. E essa questão que nós escolhemos, que é a questão de número 16, tá? É aquela questão, pessoal, que tem assim, mulher ao volante, perigo constante, e tem um traço. Graças a Deus, tem um traço. Né? Corta e atualiza, né? Corta e atualiza. Né? Tem estrada para ajudar. Do lado, a foto de um homem, uma lágrima desenhada. Os homens aí não choram, não é? Gente, que texto massa. E fala exatamente sobre essa articulação entre o verbal e o não verbal. A imagem e a palavra. Algo que a gente passou o ano inteiro falando sobre isso, né? Sobre essa questão da linguagem multimodal, que a gente sentiu falta no ano passado e que este ano veio em mais de uma questão, né? Mais na frente, a gente vai encontrar mais duas campanhas. Questão 18, uma campanha sobre feira de adoção de cães e gatos, né? A gente tem a multimodalidade aí. Temos, inclusive, um texto 2 que faz uma relação, não é isso? Com a adoção, essa campanha de adoção nas ruas, na cidade e no parque. A questão de número 20, aí nessa mesma página, pessoal, sobre o trânsito mais seguro. A gente falou sobre isso. O Enem, ele tem uma característica muito bacana, que é sempre trazer as questões sociais, as campanhas que envolvam segurança no trânsito, vacinação, tem um texto mais na frente sobre a vacinação, né? Ou seja, uma prova extremamente atual. Como eu disse, eu me apaixonei, a prova está linda, maravilhosa. E a gente percebe que são temas muito universais, né? A adoção é um tema universal, adoção de cães e gatos, né? Exatamente, atingir todas as famílias, todos os níveis de sociedade. E até porque hoje o que a gente não vê, mais que a gente vê é cachorro em shopping, né? Verdade. Né? Pet friendly. Pet friendly, aquela coisa do pet friendly, né? É muito que a gente vivencia hoje, eu tenho certeza de que todo mundo se identificou. Não é isso? Mas tem uma outra questão que eu queria comentar, não sei se
Se eu posso agora? Pode, vamos É lá. a questão de número 25. Gente, esse texto diveríssimo. É sensacional. É engraçado que quando a gente fala, né, que o Enem, ele não trabalha com norma culta. Não tem aquela história de a certa e a errada. Sim. Mas isso é uma questão que envolve a habilidade 27, que a gente reconheceu o domínio da norma culta. Só que o contexto, gente, não é. Os dois amigos conversando, um diz, me disseram, a próclise. Me disseram é ótimo, né? Aí o outro faz, disseram-me o quê? Ou seja, no momento de informalidade, a conversa chega a um ponto que no final ele diz assim, eu nem lembro mais, né? O que foi. Se você prefere falar errado, ele fala como todo mundo fala. O importante é entenderem ou me entenderem. E a gente sabe que a linguagem tem muito a ver com o contexto. Inclusive, falamos isso essa semana, atenção. Nós somos camaleões linguísticos. Nós estamos numa situação de formalidade, a gente usa uma linguagem mais formal. Se a gente estiver num momento de descontração, a gente usa uma linguagem mais informal. Eu até simulei, né, ano que vem na universidade, apresentando um trabalho, linguagem formal. Vai para a cantina da faculdade, uma linguagem mais informal. Não é isso? Perfeito. E a outra questão que eu separei foi a questão, lembrando que é prova branca, né? Isso. É a questão de número 44, que fala sobre a relação dos pais com os filhos nativos digitais. A gente sabe que as 3 últimas habilidades da prova de linguagens e códigos, 28, 29 e 30, fala da relação que as tecnologias de comunicação e informação têm na nossa vida, né? Então aqui é um Estamos texto... cada vez mais digitais, né? Mais digitais. Eu não sou nativa digital, mas está digital, né? Isso. Um manual, um pequeno manual de orientação para os pais. Isso foi separado aí, né, em 3 categorias etárias, né? Até 2 anos, né? Isso é recomendação para crianças de até 2 anos, de 2 a 5 e até 10 anos. Veja que nós temos aqui três recomendações de acordo. Em nenhum momento diz, não é para usar, mas é usar com controle. Porque a gente sabe, hoje em dia, gente, o Enem é tecnologia, a palavra-chave. Exatamente. Não é verdade? Linguagens, códigos e suas tecnologias. E suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Eu queria finalizar comentando o seguinte. Foi uma prova linda, uma prova que tratou de público-alvo, a gente falou sobre isso. Tinha questão de interpretação? Tinha, mas era uma ou outra. Não confundamos uma questão de interpretação com uma questão que vai envolver o público-alvo, o público para quem aquele texto for escrito. Caíram muitas abordagens ligadas à função do texto, à função comunicativa. A gente sabe que todo texto pertence a um gênero, ele tem uma função, ele tem um público-alvo e ele tem uma função de linguagem predominante, né? A prova, de um modo geral, foi massa. A senhora gostou, demais. então, Gostei. né? Claramente. E não tem como a gente fazer referência ao ano anterior, né? Por isso Era que eu isso disse, que eu gostaria até de perguntar. Se você sente, olhando a prova desse ano e comparando com a prova do ano passado, se você sente que teve uma, digamos assim, uma melhora, uma evolução sim. na formulação das perguntas? Veja só, eu achei que os enunciados, eles eram mais curtos. Muitas vezes na escola, a gente diz assim, olha, enunciados curtos normalmente são questões mais difíceis. Não necessariamente, né? Inclusive, alguns candidatos, até alguns alunos, dizem, professora, a gente lê o enunciado primeiro? Fica a seu critério, né? Não pode deixar de ler o texto, não existe isso. É verdade que no Enem a gente não lê o texto e faz a questão? Pessoal, vamos combinar que a prova não estava cansativa. Não venham dizer. Trouxe muitas imagens, muitas poemas, imagens, formas diferentes de e trazer. outra coisa, como o Júlio falou, fez um passeio, né? A gente tem Chico Buarque e a gente tem Chico Sainz. A gente tem campanha de vacinação, a gente tem adoção de cães e gatos, a gente tem esse respeito à mulher no volante, não é isso? E a gente tem uma série de aspectos literários que já o professor Júlio vai comentar também. Não é isso, Julinho? Isso, professora, e falando sobre comentários, o pessoal tá bombando aqui na live, viu? Olha, tem a Tatiana, ela comentou, essa professora é massa. Tá vendo? E tem também o Wilton que disse assim, voando nessa prova. Olha aí, acho que o Wilton se deu bem, então. Olha, de acordo com essas considerações aqui. Dependendo desse voando, o Wilton Tomás. O Wilton Tomás, o Wilton. Voando em que sentido? Polissemicamente, voando, não entendi nada, mas tenho certeza que você entendeu. Porque a prova estava massa, né? Eu acho que foi uma viagem boa, uma viagem gostosa, a prova de linguagens e códigos este ano. Eu tenho certeza que Júlio confirma, não é isso, Júlio? Bem diferente do ano passado, né, Júlio?
Inclusive, agora eu quero convidar o professor Júlio para vir Pois aqui não, e vamos falar lá. com a gente, responder também algumas questões, tirar algumas dúvidas dos alunos. Gente, continuem aqui interagindo na live, tá? Inclusive, relembrar mais uma vez que a gente está comentando sobre a prova branca e que os comentários de vocês é lá pelo YouTube da TV Jornal. Então, continuem comentando aqui, que no decorrer da live a gente vai trazendo as perguntas e as considerações de vocês. Professor Júlio, já começa aqui fazendo pergunta para o senhor. Tem alguma questão que você gostaria de chamar a atenção, assim, de destacar? Algo que te chamou a atenção? Me chamou muita atenção, que eu achei maravilhoso, foi... tá nas minhas anotações aqui. Pode filar, pode filar. Acho que é a questão 31. Deixa eu vir Eu achei aqui. maravilhoso. Chico Sainz. Ah, Chico Sainz foi Boatos fundamental que para a renovação da música pernambucana. boate que Pernambucano se deu bem nessa E questão. eu achei massa a questão pelo seguinte, porque quando a gente está falando sobre o modernismo, né, existe um ponto muito relevante ali no início do modernismo, que é a questão da miscigenação cultural. Oswald de Andrade ele traz a ideia do manifesto antropofágico, tá? Que é a ideia justamente de você misturar, fazer fusões culturais. E aí ele faz isso na primeira fase do modernismo. Caetano, que a gente essa semana perdeu Gal Costa, Maxi Gal, né? E aí o pessoal da Tropicália faz isso. Sim. E Chico Sainz faz isso. Eu sempre, quando eu estou falando sobre o manifesto antropofágico, eu falo sobre essa miscigenação cultural, essa miscigenação de música, né? Que a Nação Zumbi faz, que é aquela mistura ali, aquela música de terreiro com o hip hop, com o rock, com o samba, Sim. com o tambor de maracatu, né? Movimento Mangue Beat, né? Movimento Mangue Beat, né? Pronto, então essa questão da miscigenação cultural. Outra coisa que eu achei muito legal nessa prova por exemplo, Maria Firmina Qual questão, Reis, professor? questão 32. 32. Aqui. Assim, uma coisa que eu falo sempre para os alunos assim, a gente passa pela literatura inteira e o cânone não fala das mulheres. As mulheres aparecem na lista ali dos grandes autores, elas só aparecem a partir do modernismo. Quando a gente fala quando a gente vai falar ali do iniciozinho do modernismo, é quando com Cecília Meirelles, Sim. aí quando aparece ali a primeira voz da poesia, a gente tem Raquel de Queiroz, é quando as mulheres começam a aparecer. Aí essa questão é sobre Maria Firmina Reis, que é a primeira escritora negra do Brasil, que é uma escritora romântica, tá? Que é do romantismo, e a questão é uma questão sobre o elemento abolicionista, sobre a situação do negro, tá? Então, a literatura engajadíssima, né? Até trazendo um pouco para o lado dela, Sim. e pautas extremamente totalmente importantes. diferente, entendeu? Perfeito. Um elemento completamente diferente. É uma coisa assim, até para a gente se repaginar, né? Para a gente ir atrás agora Das histórias, né? das coisas que não estão necessariamente dentro daquele cânone. Outra coisa que eu achei muito legal, acho que é a questão 40, Vamos lá. que vi muitos alunos lendo esse livro esse ano, que é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Sim. que é uma catadora de lixo, né? A obra é um diário que virou um clássico, ele foi... Isso aqui, né? Isso, Fui na questão delegacia, 40, falei com o tenente. exatamente, tá? Que é um diário dela, que virou um super clássico. Esse diário, eu não tenho certeza dessa informação agora, mas eu acho que foi publicado por uma ex-patroa dela, alguma coisa do tipo. Algumas coisas, assim... Aí, por exemplo, Machado de Assis, mais em 2 questões, certo? Com Esaú e Jacó e com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Clássicos, né? Clássicos da Clássicos. literatura. Todo mundo leu um dia esses livros. Outra coisa, assim, o que eu achei interessante dessa prova é que eles foram atrás de coisas,
por exemplo, eu estou falando de Machado, que é clássico, mas assim, eles foram atrás de coisas diferentes. Sim, abordagens Então, diferentes. Maria Firmina né? Reis, Carolina Maria de Jesus. Pouca imagem na prova, tá? Isso aí foi uma coisa que eu achei estranho. Não teve arte na prova. Uhum. Só teve um quadro, questão 27, certo? Que é uma finalzinho do Barroco, início do... Perdão, final do Renascimento, início do Barroco, que é um quadro do maneirismo, El Greco. E apareceu uma obra baseada na ideia do dadaísmo. Mas, assim, pouca arte, tá? Que é a prova, Isso normalmente... você sentiu falta, então, isso eu se a gente senti comparar com Se os eu anos fosse comparar com anteriores? outras provas, eu diria que, assim, foi legal porque vieram coisas diferentes, certo? Como a gente já falou aqui. Então, Sim. autores fora daquele cânone clássico, embora que o clássico estava ali. Clarice apareceu, a Icate, como falou, Chico Buarque, tá? A questão de Clarice é muito interessante, é uma questão que ela traz o início da carreira dela como cronista, ela bota um texto lá, falando justamente sobre esse limiar, que isso, inclusive, você estuda, né? Quando você vai estudar os gêneros textuais, você estuda a crônica poética, você estuda a crônica mais argumentativa, Isso. né? E aí ela sempre foi escritora, ela dizendo que como é que vai fazer isso agora e separar esse processo. Chico Buarque foi uma Ah, é questão muito interessante. de função da linguagem, né? Chico foi uma questão de função da linguagem, Exatamente. que fica ali entre a função poética e a função emotiva. É uma coisa para o lado de Cate, mas como ele pega a emotiva e a poética, está ligado à questão da poesia. E eu digo mais ainda, uma das questões mais fáceis. Uma questão conteudista uma questão, o Enem não é conteudista. Lembra que a gente falou na sala? A função poética e a função emotiva são as funções mais parecidas. E a gente sempre diz, todo texto musical tem função poética, mas nem todo tem emotiva. E aqui nesse texto tem função poética e tem emotiva onde? Aí o elemento, né, da primeira pessoa, o mim, quando ele diz assim, a cidade não mora mais em mim, não é isso? É a função emotiva da linguagem aí aparecendo, né? E Chico Buarque, que é maravilhoso. Né? Sim, outra coisa. Eu digo muito aos meus alunos que é a fase mais importante da história da literatura brasileira. Eu não, né? Os grandes críticos, que é a fase de 30, a geração de 30 do modernismo, que é a segunda fase. Aquela fase de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Lins do Rego, Jorge Amado. E aí eles, dessa vez, pegaram uma obra também bem menos conhecida, que é A Bagaceira, de Américo de Almeida. Então, assim, eu achei uma prova surpresa em algumas coisas que não, assim, como eu falei, não faz parte do cânone. Achei muito legal essa questão de Chico Sainz. Achei muito legal essa questão de Maria Firmina Reis. E pouca imagem. Então, assim, pouca eu imagem achei e que arte, né? Tu fala a assim, arte, né? ela apareceu muito Nessas pouco. questões, Imagem, né? na parte de Cate, não, porque teve muito texto publicitário, muita Sim. campanha publicitária. O texto não verbal apareceu muito para ela. E Mas, campanhas assim, que estão se ressignificando, né? Que a gente, durante muito tempo, teve uma certa forma de fazer publicidade aqui no Brasil. Sim. E a gente percebe que nos últimos anos a gente está se atentando e trazendo justamente jargões que eram utilizados antigamente nessas campanhas e reformulando, evoluindo, andando para frente de fato. E a gente vive numa sociedade que evolui, né? Estamos no século XXI, né? Exatamente. Terceira década engraçado, do século XXI, não é isso? Eu falei um dia desse, tem um professor meu que ele era super dessa área aí de publicidade. Aí ele dizendo o quanto o controle remoto mudou a história da publicidade. E hoje em dia é tudo assim, né? O digital, não é isso? Tudo digital. Mas foi Verdade. maravilhosa a prova. Eu tenho Olha certeza aí. de que os meninos Mas, ficaram assim, felizes. a prova, eu achei a prova bem legal. Diferente. Surpresa, né? A prova Assim, você sempre vai, eita, por que não veio isso? Por que não aconteceu mas isso? eu acho que é muita coisa. não dá. A matriz referencial foi sim obedecida. Né? As habilidades estavam ali e deu tudo muito certo, tenho certeza. Eu acho que sim. Olha só, falando aqui com o pessoal de casa que está nos acompanhando, tem um comentário de Daniel Cardoso. Ele comentou lá no TikTok, a gente puxou a mensagem dele e ele falou o seguinte pra gente. Ele achou que a prova teve muita questão, teve muito texto. Como é que vocês acham? Não, aqui, Mas, Ele gente, se veja sentiu só. meio Sempre. agoniado. Ó, calma. Daniel, escutem só, Daniel e o Brasil. É uma questão, é um texto para cada questão. Isso é fato. É diferente de um outro vestibular, de um outro concurso. Tem um texto para 5.
São, Verdade. às vezes, duas, como existe aquele texto da adoção, né? Foram duas. Mas, Daniel, é assim. Isso é o Enem. E digo mais, Daniel, foi muito bem casado, porque os enunciados, como ela mesma, não eram longos, não eram cansativos. A prova é uma prova quase de resistência, não é isso? Sim, verdade. É quase uma prova de resistência. Mas este ano, comparado à edição passada, este ano foi menos cansativo, sim, né? Eu tenho Eu acho a certeza de prova que do foi. SSA mais cansativa. Mas aí depende Ela muito não é do mais cansativa candidato, porque né? ela é menor, mas É, os textos são muito maiores. Mas o Enem é isso, Dan. Então, assim, relaxa que já deu tudo certo. Já deu tudo Beleza? certo. Então, vocês podem dizer, então, que foi uma prova menos cansativa? Que foi positivo? Comparado ao pode dizer? ano passado, com certeza foi menos cansativa, né? Mais objetiva e contemplou a maioria das habilidades, pelo menos na parte que me diz respeito, não é isso? Eu achei Não teve que os textos pintura, foram muito escultura, legais. mas os textos foram muito bem escolhidos, como eu disse, reitero, né? Os meus parabéns ao INEP, né? Acertaram desde o tema da redação, com um texto lembrando que estava na prova de linguagens e que fazia referência também aos povos originários. E olha só, a Kátia Bezerra, lá no TikTok, também na TV Jornal, ela concorda com vocês, viu? Disse que a prova estava super legal, que ela conseguiu fazer com tranquilidade. Então, gravem esse nome, Kátia Bezerra. Quem sabe vem uma nota boa aí. Aí, Kátia, vai Tá vir aí, vendo? né? Professores, eu quero agradecer muito a participação de vocês Nós que aqui com a agradecemos. gente hoje. Eu que agradeço. São sempre análises maravilhosas e eu acredito que ajuda muito o participante que está em casa, ali naquela tensão. Será que eu fiz uma prova boa? Será que eu não fiz? E aí, com as análises de vocês, eu tenho certeza que dá uma clareada na mente de todo mundo. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Agradecemos e Nós. desejamos aí as melhores energias para Isso. vocês. E é isso, gente. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos repercutir questões das provas de Ciências Humanas e Tecnologia. Lembrando mais uma vez que a gente está fazendo comentários aqui da prova branca do Enem, tá? Então a gente sempre vai estar lendo o início do enunciado, porque o que pode ser a questão 30 aqui para a gente pode ser a 32 para vocês. Então a gente vai estar sempre lendo o início do enunciado da prova branca. Então não saiam daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Fala pessoal, aqui é o professor Hudson de Língua Inglesa, passando aqui para desejar que você tenha feito uma grande prova nesse dia de hoje e que você possa também estar tranquilo para as provas que virão. Nós trabalhamos o ano inteiro para que você tivesse o melhor resultado, esperamos que você possa dar o melhor de si, porque para quem estudou, para quem revisou, para quem realmente se esforçou, se dedicou, os resultados virão mais cedo ou mais tarde e é isso que eu espero que aconteça com você, tá? Então um grande abraço, boas provas que vêm e sucesso na tua vida. Fica com o Papai do Céu. E aí, pessoal, todo mundo já fez a prova, vocês se prepararam, se esforçaram para esse momento importantíssimo da vida de vocês e tenho certeza que vocês alcançarão êxito, que os objetivos serão atingidos. Então, nós estaremos comentando a prova e temos certeza que todo o seu esforço ele vai ser recompensado, você vai conseguir alcançar os seus objetivos e nós estamos aqui para acompanhar essa sua trajetória e comemorarmos juntos a vitória final. Olá, fera!
Estamos de volta agora para falar sobre as questões de ciências humanas e suas tecnologias. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários no YouTube da TV Jornal. Ver o que é que vocês estão comentando aqui. Olha só, o Wilton que tinha falado aqui em um outro bloco da gente sobre a live, sobre a prova que ele fez, ele comentou aqui na nossa live, dizendo assim, Cate, ajudou muito, eu mandei bem na prova. Olha só, porque a Cate ficou na dúvida, que ele colocou assim, voando nessa prova. O voando é voando no sentido de não entendeu nada ou voando que ele arrebentou? É foguete, foguete não tem ré. E aí ele comentou agora dizendo que a Cate ajudou muito e que ele mandou bem. Então, parabéns, Wilton. Massa. Bom, agora a gente vai conversar com os professores do Colégio GGE, professor Carlos Lima, de Geografia. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. E o professor Felipe Domingues, de História. Boa noite, pessoal. Tudo massa? Boa noite e mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Lembrando mais uma vez que a gente está comentando aqui a prova da cor branca do Enem. Então, sempre que a gente for comentar sobre alguma questão, vamos ler um pedacinho do enunciado para ajudar vocês. Vamos começar então com o professor Carlos. Professor, teve muitas surpresas na prova de hoje? Assim, uma coisa que eu achei interessante, que foi cobrado na prova, faz tempo que não é cobrado, foi uma questão sobre escala cartográfica. Qual a questão, que é a professor? questão, deixa eu te passar aqui, questão 55. Deixa eu projetar aqui na nossa TV, 55 Isso. aqui. Que é esta daqui. Não é um assunto, é um assunto comum da geografia, só que não é muito comum ser cobrado em provas. Eu achei interessante porque, assim, é uma questão simples que o aluno tanto viu em matemática quanto ele viu em geografia. Eu achei bem legal. Outra coisa que eu achei bem interessante na prova é a ideia de que você teve uma prova diversa. Então, assim, ela não tendeu só para um assunto específico. Fazendo aquela contagem por cima, deu para contar, por exemplo, 12 conteúdos sendo cobrados, tendendo muito mais para aquilo que o aluno chama de geografia humana, mas foi uma prova bem diversa. Ela não foi uma prova onde o aluno, poxa, eu estudei tanto uma coisa e não caiu, não. Não caiu nada, né? Isso. E também não foi aquilo assim, poxa, só caiu este assunto. Então você teve, assim, uma prova bem dinâmica, bem diversa. Poucos assuntos foram cobrados, assim, com mais questões do que seria o normal. Mas, no geral, foi uma prova dinâmica, inclusive, a meu ver, relativamente simples. Nada fora do comum. Você comentou isso de estudar tanto um assunto e não cair. Eu acho que é o drama de todo aluno, né? Você estudar vários assuntos e no final não cair nada do que você estudou. É um negócio bem frustrante, porque de repente o aluno ele estuda bastante. Porque assim, sempre tem aquele assunto que você gosta mais. Sim. E aí, às vezes você foca muito nele, vai atrapalhar, não faça isso para o próximo domingo. Mas é frustrante você de repente ver que você estudou tanta coisa e caramba, não cobrou nada disso. Fique tranquilo que essa prova ela foi bem dinâmica, bem diversa. Ela deu um passeio bem grande dentro do conteúdo do Enem. Perfeito. Eu quero convidar o professor Felipe também para participar aqui junto com a gente. Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer um bate-bola, né? Sim, Se vocês sim. quiserem comentar uma determinada questão e a gente ter a interação de vocês dois, eu acho que pode funcionar bem bacana também. Massa. Professor, tem alguma questão específica que o Olha, senhor quer comentar? Eu vou comentar a questão 77, beleza? Mas eu queria dizer assim, que foi uma prova super tranquila, né? A gente trabalha com a perspectiva teórico-metodológica da Escola dos Análises, que já está na sua terceira geração, que é a Nova História, né? Que aborda a história das mulheres, história dos trabalhadores, né? Dar voz a quem não teve voz na história. Esse é o papel do historiador. Porque quando eu não resgato a história daqueles indivíduos, daqueles homens e daquelas mulheres, que a própria história já pisou na cabeça dele, então é função nossa resgatar esses indivíduos, né? Então, assim, a questão 77, ela aborda um tema muito legal, que é o catolicismo popular. Uma coisa é o catolicismo lá do Vaticano, lá do Papa, dos cardeais, aquela coisa super formal, e a questão 77 vai tratar o quê? Né? No texto 1, da Beata Maria do Araújo, né? Lá em Canidé, lá no sertão, e o texto 2 vai trabalhar o quê? O famoso Padim Cícero, certo? O Padre Cícero, lá no Crato e no Juazeiro. Então, eu acho muito legal uma questão que não vai abordar só aquele catolicismo tradicional do Vaticano, mas vai trazer para a realidade do sertanejo, né? A religiosidade foi um tema que permeou outras questões. A gente tem uma questão sobre a Alta Idade Média e a gente viu, né, galera? Nas aulas de medieval, que qual é a instituição mais poderosa? A igreja, né? Qualquer questão que diga assim, a igreja não influenciou na economia, guerras,
qualquer coisa está errado. E com certeza o Fera GGE foi contemplado sim, né? Professor, a gente está recebendo muita mensagem no TikTok da TV Jornal e por lá os participantes estão dizendo que não acharam a prova tão fácil assim, não. O que é que você achou, de um modo geral, dessa prova? Olha, a prova do Enem, qual é a característica dela? Ter questões difíceis, ter questões medianas e questões fáceis. Por isso que a gente diz assim, ó, vai matando a questão fácil. Se tivesse atrapalhando uma questão difícil, né, pula essa danada dessa questão. E depois volta, E depois volta, Perfeito. porque se você acerta, né, a questão difícil e não tem tempo para resolver as fáceis, o que é que o algoritmo entende? Que você acertou a difícil chutando, porque como é que pode? Um monte de questão fácil, você errou e acertou a difícil. Mas com certeza o Fera GGE já estava sabendo E disso. o aluno também né? A gente passa a ter passou mais o ano confiança. falando exato. nisso. Eu sempre dou essa dica para o aluno, olha, vai para a questão mais fácil, que pelo menos que ele veja que é mais fácil, porque vai dar mais confiança na hora de fazer a prova. E você já se livra também. Exatamente. Tem Até esse- porque pode correr o risco de esquecer de marcar alguma questão no gabarito. Na hora de ir preencher o gabarito, aí você vai abrir o caderno de provas, você vê que você não respondeu. Aí não dá mais tempo. Ou você vai tentar responder aquela pergunta, ou corre para o gabarito para Exato. preencher. Então pode... E o nervosismo da dificuldade vai atrapalhar o todo. Por isso que é legal se apropriar dessa confiança a partir da Perfeito. questão mais Então fácil. tinham questões fáceis, medianas e difíceis também. E isso é uma característica do Enem, né? Ela sempre vai Exato. trazer questões com mais textos, né? Com poemas, Questões mas também mais diretas, mais conteudistas. diretas. Exatamente. Eu acho que a característica do Enem é isso. E como a professora Catiline falou aqui anteriormente, ela disse que é uma prova de resistência também. isso é verdade. Então não adianta só saber o assunto, saber o tema, mas é controlar o tempo, né? Para poder dar tempo de fazer Isso. tudo. E também a questão de resistência Nas física. revisões dessa semana foi uma coisa que até eu conversei com o Fera GGE, é que o conteúdo você tem, você se apropriou dele, agora é uma prova, como você disse, é física. O aluno ele vai ter que ter uma resistência física, porque é uma prova longa, tanto longa para a leitura, quanto longa de duração, que se ele não tiver essa preparação, pode acabar desandando o todo. Dentro Perfeito. daquilo que a gente conversou aqui da geografia, e aí para Eu tranquilizar queria esse só aluno GGE... reforçar, Sim, por favor. professor, mais uma vez, que a gente está analisando a prova do Enem na cor branca. Isso. Tá, gente? Então, as questões são iguais, né, da prova do Enem. Exato. O que muda nas cores do caderno rosa, amarelo, azul, branco, são as posições das questões. Então, a gente aqui está com a prova na cor branca, mas a gente sempre vai estar lendo o início do enunciado para você que está em casa se situar qual é a questão que a gente está analisando aqui. Um outro ponto sobre geografia que eu achei até bem legal é o fato de que havia uma reclamação, tanto de nós como professores quanto dos alunos, de era uma prova de geografia que não vinha com mapas e quando vinha com muito pouco. Então a gente tem esse ano uma prova que vem com 4 mapas, onde para a resolução da questão você tem que ter análise desse mapa, como por exemplo Qual questão, a professor? questão 51. Vamos voltar aqui um pouquinho. 51. Isso, é uma questão que fala sobre recursos naturais, mas Aqui. o aluno vai ter que fazer a leitura do mapa para ele poder se situar, entender de que recurso natural está sendo falado, qual a origem desse recurso, qual o impacto desse recurso que existe aqui dentro desse mapa. Uma outra questão de mapa também legal, cadê? É a própria questão de cartografia que a gente viu agora há pouco, que o aluno ele vai ter que saber ler na questão 55, que ele vai ter que saber ler esse mapa para poder Perfeito. identificar qual é aqui, por exemplo, a distância real, a distância na projeção. Quer dizer, é uma prova que assim ela nos tranquilizou com o professor de geografia, que ela trouxe mapa novamente para dentro da prova, porque uma prova de geografia sem mapa é uma prova que fica faltando aquele tempero. E aí agora Com não, agora certeza. tá lá, a questão Veio de mapa completa, tá lá. então. A Sim, gente pode você dizer que veio tá completa. completa. Eu gostei bastante. E é uma prova, assim, muito conteudista. Tem uma série de questões aqui que elas são aplicação direta de conceito. Tem uma questão que fala aqui sobre macrocefalia urbana, por exemplo. Eu até anotei, meu Deus, cadê população? População. Questão 47. É uma questão de aplicação direta de conceito de população, que o aluno vai ter que saber, ou ele sabe o que é macrocefalia urbana, questão 47. Deixa eu voltar aqui. 45, acho que é aqui, né? Deve estar para cá, para o canto. Tá pra cá. Cadê? 46. Essa que fala de povos e comunidades? Não, macrocefalia urbana é 47 de humanas, não. É mais para baixo. Seria... Acho que a gente não tá com ela aqui agora. Mas de qualquer forma, assim,
É o tipo de questão que, assim, ou o aluno sabia o que era macrocefalia urbana, ou ele não sabia. Não é aquela questão... Isso é a parte ruim. Sim. Que eu vejo assim, não é uma questão que vai trazer muita interpretação para o aluno. Ele tem que estar apropriado do conceito. E o bom é que nas nossas revisões essa semana, tudo que a gente podia ver de conceito foi visto. E o aluno GG, eu tenho certeza, ele arrasou nessa prova. Ele estava preparado, Sim, mas então. eu não tenho dúvidas quanto a isso. Professor Felipe, quer comentar mais alguma questão aqui pra gente? Sim, antes de comentar a questão, eu queria colocar o seguinte: a pegada da nova história é interdisciplinaridade. Acabou esse negócio de questão de história, questão de geografia, questão de filosofia. Está tudo misturado. Tá tudo misturado. Então, numa questão, a gente vê elementos de geografia humana, de história, Você tem que ter o de conhecimento, filosofia né? e de sociologia, certo? Vamos para a questão 49? Vê que bacana. Uma questão sobre povos pré-colombianos, né? Incas, maias e astecas. A gente estuda tanto, né? História da Europa, todo mundo sabe o que é feudalismo, né? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, e não estuda a história da América Latina, né? A nossa história, nós que estamos, né, na América Latina. Então, foi muito bacana o Enem ter contemplado dos povos originários, né? No caso, né, América Latina, América Espanhola, né? Então, a gente estuda muito a Revolução Americana, como foi a independência dos Estados Unidos, a colonização, as 13 colônias, mas estuda pouco a história da Argentina, a história do México, né, a história do Peru. Então, uma questão muito bacana, aqui a 49, sobre os povos pré-colombianos e quais são as suas heranças. Porque a história é o quê? História é memória, né? Qual foi a herança, né, desses povos para a nossa civilização. E é tão forte na identidade, por exemplo, dos mexicanos, a cultura asteca, que está na bandeira deles. Aquela águia da bandeira, né, mexicana, aquela águia é uma profecia asteca, né? Os profetas disseram, quando os guerreiros encontrarem um lago, em cima do lago uma rocha, em cima da rocha uma águia com a serpente na boca, lá se construa Tenochtitlan, né, que é a capital do Império Azteca, que hoje é a cidade do México. Né? Então, o Império Inca aqui no Peru. Então, muito bacana, uma questão que aborda os povos originários, né, na América Latina. Professor, a gente pode dizer que na própria pergunta, se o aluno estiver atento e ler muito bem o enunciado, ele já pode identificar aquela resposta? O que é que eu sinto, por exemplo, quando eu fiz a prova do Enem em 2012, assim, faz um pouquinho de tempo, exatamente 10 anos atrás, o que é que eu percebia? Às vezes eu identificava que tinha 2 respostas corretas. Isso é possível, ter 2 respostas corretas, mas ter uma que é mais correta? Como é que o aluno ele pode conseguir identificar isso? Isso, Sharon. Isso é uma característica da prova do Enem. Você deve marcar a questão que melhor atende ao que está sendo perguntado. A que trabalha melhor os documentos que estão inseridos na questão. Às vezes a gente diz para os alunos, você pode até não concordar com o texto, mas não vá arengar com ele, não. Marque é o que está lá e pronto. Aceite. Acerte que eu quero você na universidade. Né? Então, marque a que melhor atende ao que está sendo perguntado. A gente diz assim, o gatilho da questão. Perfeito. E, gente, lembrando para vocês mais uma vez que a gente está comentando aqui sobre o primeiro dia de provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Estamos comentando sobre as questões, mas o gabarito oficial, ele vai ser divulgado pelo INEP em janeiro, tá? Então, tanto hoje quanto no próximo domingo, a gente vai continuar aqui essa conversa, comentando como é que foi as provas com os professores do Colégio GGE, mas o gabarito oficial vai ser divulgado pelo INEP em janeiro. Bom, professores, se vocês têm mais algumas considerações sobre alguma questão específica? Não, eu acho que muita tranquilidade, o aluno foi contemplado, certo? E agora é manter a cabeça fria e vocês vão fazer o que vocês estão acostumados a fazer, beleza? Matar a questão e ter um resultado massa. O que me deixa tranquilo é que, assim, o aluno GGE, ele foi contemplado em tudo aquilo que foi passado em sala de aula. Então, assim, eu sei que esse aluno está tranquilo em casa, ele fez o dever de casa, ele saiu feliz dessa prova. E o pessoal de linguagem estava feliz com o Chico Sainz, a gente também. Né? E como dizia Chico Sainz, um passo à frente, você não está no mesmo lugar. Hoje foi um passo, próximo domingo vai ser Santos, só mais um maravilhoso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado. Considerações muito pertinentes. Tá? E vocês não saiam daí, viu? Simbora que ainda tem mais. Eu volto já já com mais questões de ciências humanas com o professor André Pessoa. Não saiam daí. Olá, fera!
Professor Marco Aurélio, olha, você fez a prova, agora é ter calma. Vocês se prepararam o ano todo, assuntos vistos, revisados. É aguardar os seus resultados e tenho certeza que será excelente. No próximo ano, você estará na universidade e no curso dos seus sonhos. E vamos com tudo! Voltamos! E agora eu estou com o professor de Sociologia e Filosofia do Colégio GGE, André Pessoa. Boa noite, André. Boa noite, boa Muito noite. bem-vindo. Prazer é todo meu. Professor, já vou começar aqui lhe fazendo uma pergunta. Tá A certo. prova deste ano exigiu uma atenção redobrada do Fera? Olha, assim, a prova ela foi muito parecida com as provas anteriores. Aliás, o Enem ele tem uma identidade, né? A prova de Ciências Humanas e suas tecnologias tem uma identidade. E, assim, eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma de fazer uma boa prova de Ciências Humanas e suas tecnologias no Enem é, além de estudar o conteúdo, você se habituar com a linguagem da prova. A prova tem uma linguagem específica, que alguém já chamou em algum lugar de sociologiquez. Então, assim, quando o aluno se habitua com essa linguagem, ele consegue fazer a prova mais tranquila. Então, assim, eu diria que um tema que apareceu nessa prova com um pouco mais de ênfase em relação às provas anteriores foi tecnologia. Então, eu identifiquei aqui pelo menos 2 ou 3 questões tratando da questão tecnológica, né? Nada mais comum, né, em se tratando que nós estamos vivendo aí na sociedade da informação, né? Verdade. Então, percebi isso. Em relação às provas anteriores também, eu senti uma falta dos clássicos da sociologia. Então, nessa prova geralmente cai algum texto sobre Augusto Comte, que é o francês lá, pai da sociologia. Émile Durkheim sempre aparece de vez em quando em algum texto. Comte aparece mais, Augusto Comte, o positivismo. E eu senti a falta desses autores nessa prova, seria uma característica. Agora, uma coisa que me alegrou muito foi ver que a prova começou com filosofia. Então, a primeira questão foi uma questão lá sobre Empédocles, né, filósofo pré-socrático. Então, assim, e
interessante. Eu diria que ela seguiu o padrão dos anos anteriores, com essa grata surpresa aí de já começar com filosofia. Maravilha, então. Então, falando para vocês mais uma vez que a gente está comentando aqui sobre a prova branca. E, professor, qual questão o senhor gostaria de comentar aqui com a gente hoje? Bom, como eu falei aqui, a primeira questão, né, na prova que eu estou aqui, a questão 46, foi uma questão sobre o filósofo pré-socrático Empédocles, né, Empédocles de Agrigento. Então, só para lembrar, os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos, né? A filosofia surgiu ali na passagem do século VII para o século VI a.C. E esses primeiros filósofos, né, eles são chamados de pré-socráticos. E foi uma questão muito básica, né, sobre a filosofia desse período, sobre o filosofar desses primeiros filósofos, né? Empédocles é um deles. Tem outros, né, conhecidos também como Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto. E foi uma questão assim, se perguntava, né, o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arquê, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, porque, então, arquê é a palavra grega para princípio, e esses primeiros filósofos gregos, o que eles queriam saber era exatamente isso, o princípio de todas as coisas, né? Eles queriam entender como a physis, que é uma palavra que nós traduzimos por natureza, mas que na concepção da filosofia grega antiga significa a totalidade das coisas. Então, esses primeiros filósofos, eles queriam saber de onde tudo que existe veio, né? Como tudo se originou, como a totalidade das coisas se originou. Então, segundo a filosofia dos pré-socráticos, toda a diversidade que existe no mundo, na natureza, se originou de uma única substância, uma substância primordial que eles chamam de arquê, que é a palavra para princípio, né? No caso de Empédocles, ele era um filósofo pluralista, então ele dizia que tudo que existe surgiu ali da junção e da separação dos 4 elementos, né? Da água, do fogo, da terra e do ar. Então é um pluralista, né? Então, assim, a questão era sobre o que a gente chama de cosmogonia, que é o nascimento do universo, o surgimento de todas as coisas, né? Então, uma questão bem básica, né? Mas interessante, né? Começou já com filosofia. E de sociologia, professor, tem alguma questão específica que a gente Olha, pode abordar? sociologia tem uma questão importante, sobretudo quando nós estamos... hoje se fala muito no mundo ocidental, no Brasil e fora do Brasil, de política, de democracia, de lei, não é? Qual questão? Então, é a questão, na minha prova, é a questão 64. 64? Que é uma questão sobre... Aqui, projetando aqui na tela para vocês. É o Estado de Direito, né? Então, a questão do Estado de Direito. Sim. E a questão pede aí, né, nas sociedades contemporâneas, consiste em uma violação do princípio básico enunciado no texto, que é o Estado de Direito, aí ele pede lá a alternativa. Então, o Estado de Direito como o próprio nome diz, é quando o direito do cidadão ele é viabilizado através de uma carta constitucional. Essa carta ela tem que ser conhecida dos cidadãos. E quando existem, né, as instituições que promovem, digamos assim, a cidadania através da promoção dos direitos, né? Então, não há cidadania sem a garantia, o Estado garantir direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Então, resumindo, Estado de Direito, se diz que no Estado de Direito há o império da lei, ou seja, a lei está acima dos governantes, das pessoas de uma forma geral. Então, os indivíduos devem se submeter à lei, no caso, em geral, no mundo ocidental, a Constituição, que é a Carta Magna, né, que está, digamos assim, no topo do ordenamento jurídico, né? Então, era questão sobre Estado de Direito, e ele perguntava aí, nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do Estado de Direito, supressão de eleições de representantes políticos, né? Claro, se você suprime eleições, né, as democracias no mundo ocidental contemporâneo são, em sua maioria, representativas, né? Nós escolhemos pessoas para nos representar nos espaços públicos políticos. Então, se você suprime esse direito político, que é um direito básico, que foi conquistado lá no século XVIII, então o Estado de Direito some, né? Porque é um direito fundamental, né? Sim. Então, assim, também é uma questão bem simples, né? Um assunto muito legal, importante, mas é uma questão básica também, e não né? deixa de ser atual, né? Super atual, super atual. Em Perfeito. todo o mundo ocidental, eu diria.
Perfeito, gente. Eu só queria fazer uma correção aqui com vocês. Eu tinha falado no outro bloco que a divulgação do gabarito oficial do Enem 2022 seria divulgado em janeiro, mas não. De acordo com o edital do INEP, vai ser divulgado ainda neste mês de novembro. Então, olha aí, você que está participando do Enem 2022, dá uma olhadinha no edital do Enem, no edital do INEP, que lá vai ter a data certinha que vai sair o gabarito oficial, que aí vai ser no dia 23 desse mês, conforme previsto no edital. E claro que qualquer atualização relacionada à mudança do edital, vocês vão poder acompanhar na nossa programação, na TV Jornal e também nas nossas redes sociais. Professor, tem mais alguma questão para a gente comentar aqui? Tem, eu gostaria, se houver tempo ainda, eu vou procurar ser um pouco mais objetivo. Duas questões que acho que é fundamental a gente falar. Em primeiro lugar, tem a questão 76. Esta questão aqui é uma questão, ela já virou tradição no Enem, não a questão, mas o autor, né, o filósofo em questão, que é o Michel Foucault. Então, é uma questão sobre Michel Foucault. Michel Foucault aparece com certa frequência, né, nessa prova, e o livro que é citado aí é o livro clássico dele, que é o Vigiar e Punir, né, bem conhecido já dos vestibulandos, dos alunos do ensino médio, né? E o Michel Foucault, nesse livro, a tese fundamental do livro é que a principal característica das instituições modernas é o caráter disciplinar dessas instituições. Então, assim, está já na letra A, já na primeira proposição. Já está entregando, lá, né? Já, assim, formação da sociedade disciplinar. Então, Michel Foucault, filósofo importante, que estudou as relações de poder, morreu ali na década de 80, mas um grande ícone da filosofia contemporânea. E para fechar, posso ainda? Tenho tempo? Claro, tem sim, professor. Pronto, então tem mais uma questão aqui. Esta aqui, eu diria que foi uma grata surpresa, digamos assim, né? Então, a questão 89, tá? Questão 89, que foi a questão sobre um tema também fundamental para o mundo contemporâneo, para compreender... Projetando aqui a 89. Está aqui o início do enunciado, né? Estava apagando o sapateiro e conversando. Exatamente, tem um texto aí, né, interessante. Isso, da prova branca, sobre tá? racismo, né? Então, tem se discutido bastante, sobretudo com a emergência do que nós chamamos de grupos identitários, tem se discutido muito essa temática do racismo. E é uma questão, na verdade, sobre racismo estrutural, né? Então, racismo estrutural é aquele racismo que, como o próprio nome diz, ele é inerente à estrutura social. Está dentro das várias camadas da sociedade. Está dentro, ele é inerente. Então, inclusive, isso torna o racismo mais imperceptível, porque ele foi naturalizado, ele compõe as estruturas sociais, né? E é um termo interessante, né, que nos remete ao Silvio Almeida, doutor, advogado, doutor filósofo, né? Escritor. Doutorou pela USP, escritor que tem um livro com esse tema, né, racismo estrutural. Então, acho que um tema que não poderia faltar nessa prova de ciências humanas e suas tecnologias. E que não deixa de ser atual, né? Um problema antigo, mas que continua atual por causa que o racismo ainda existe. É verdade, e como existe, dentro do Brasil e em outros lugares do mundo. E me parece que há, né, pelo menos de uma década para cá, uma ascensão de regimes que o Bauman chamou de neofundamentalistas, né? E dentro desses grupos existem aqueles que são racistas, né? Que fazem essa distinção aí de raça, essa coisa perversa, né? E é de onde é que é o racismo, né? Então, é uma questão assim bem-vinda, né? Interessante, sobre uma temática importantíssima. Que não deixa de trazer a reflexão, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Perfeito. Muito obrigada, professor. Nós vamos para um último intervalo, tá? Na volta, vamos repercutir a prova de redação do Enem, que mais uma vez trouxe um tema muito importante, que foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Você que está nos acompanhando, o que é que achou desse tema? Será que pegou alguém de surpresa? Deixa aqui na live o seu comentário e não saiam daí que já já eu estou de volta. Olá, futuros universitários, mais uma etapa da vida de vocês concluída. Nunca esqueça que o tempo que você se preparou não foi um tempo perdido. Agora é esperar o resultado com tranquilidade.
tá? Lembre-se de uma coisa, que não é o resultado que te faz vencedor, é o processo, é a sua dedicação e você se dedicou. Agora é tranquilidade, eu tenho certeza que a colheita virá, ok? Grande abraço! Estamos de volta. Chegou a hora de falar sobre a redação do Enem. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil foi o tema deste ano. E aí, gostaram? Quem aí se surpreendeu? Coloquem aqui que eu vou ler já já os comentários de vocês. E eu converso agora com o professor Eduardo Pereira, ele que é professor de redação do Colégio GGE. Muito boa noite, professor. Boa noite, um prazer, viu, estar aqui com vocês. Tenho certeza absoluta de que tem muita gente aí querendo saber como é que foi, qual é o melhor caminho que eu podia tomar para fazer uma grande redação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite aqui. Isso mesmo, professor. No passado, a redação do Enem, ela tratou sobre a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O tema deste ano, ele conversa com o que vinha sendo discutido nas edições anteriores do Enem. O senhor concorda com isso? E o que é que o participante ele poderia ter feito para conseguir uma redação nota 1000, para ele arrebentar no Enem? Esse é o segredo da coisa, né? Bom, você toca num ponto muito importante. Você que se preparou bem para o Enem, uma das coisas que eu mais digo aos meus alunos é que nós precisamos conhecer o coração da banca e entender como a banca ela vem trabalhando nos últimos anos. Você tocou num ponto crucial. No ano passado foi falado sobre invisibilidade social e a questão do registro civil conduzindo o cidadão a contemplar, né, todos os seus direitos. A gente começa a perceber que a banca já de alguns anos para cá tem falado muito sobre essa questão dos excluídos, essa questão de pessoas acerca das quais pouco se discute, sobre as quais pouco se fala. Particularmente, eu acho isso um grande passo do Enem. Eu acho sensacional. Há alguns anos, um dos temas foi a inclusão educacional de pessoas surdas. Sabe, muitas pessoas não gostam, eu acho isso muito específico, mas na verdade é uma oportunidade ímpar de a gente poder falar para essas pessoas ou falar sobre essas pessoas. Toda vez que o tema do Enem é escolhido, há uma grande discussão nacional sobre isso. E dessa vez, falar sobre povos que não estão no centro das atenções e como eles podem ser valorizados, particularmente eu acho que é um grande avanço. Uma outra coisa que eu também entendo como uma perspectiva dessa prova, que eu acho bastante curiosa, é que um ano passado e esse ano, se você for perceber, antes de 2017, as provas do Enem elas eram muito o que eu chamo de monobloco. Por exemplo, a pesquisa da violência contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa, os temas eram bastante objetivos, sabe? Publicidade infantil e questão no Brasil. De 2017 para cá, eles começaram a mudar um pouquinho. Eles começaram a colocar assunto e corte temático. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine, você fala de invisibilidade social, isso já dá um tema. Mas quando você fala sobre a questão do registro civil, é um corte específico. Por que eu estou falando isso? Porque se você parar para analisar, tanto o ano passado como este ano, são duas provas, Sharon, que dependem muito do texto de apoio. É muito curioso. Se você pega uma prova e diz assim, invisibilidade social e registro civil, o cara vai ter que ler o texto de apoio para entender o que ele quer de fato entender. É porque é um título grandioso. Exatamente. E você pode trazer várias abordagens. Exatamente. E eu acho que o texto de apoio, ele justamente é um apoio para te nortear na abordagem que você vai fazer, né? Tem tanta gente que chega nervosa na hora da prova e acha que não, só lê a frase e está tudo resolvido. Né? E você começou dizendo quais os principais passos do aluno para tirar uma nota boa. Entender que precisa ler o texto de apoio. Lê e relê. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa que eu não quero preocupar as pessoas em casa, mas tem que falar. Quando você vê a prova, tem como colocar aqui?
Sim, a gente está conseguindo Está aqui a conseguindo, imagem. né? Isso. Mas tudo bem. Você que fez, você sabe. A prova ela vai trazer vários elementos e vários tipos de povos que são alvo desse debate, não é? Fala dos indígenas, fala dos quilombolas e fala de outros tipos de grupos sociais sobre os quais pouco se discute e que, de fato, precisam ser valorizados. Qual é o risco que a gente corre aqui? E aí eu não quero te preocupar demais, mas a gente precisa falar. Se você fez um corte específico, por exemplo, um aluno que vê isso e faz uma redação só sobre indígenas, ele corre o risco de ter tangenciado o tema. Daí a importância de você ler o texto de apoio, porque no texto de apoio ele vai te mostrar com muita clareza que o assunto não é um povo só, até porque o título diz isso, né? O tema diz isso, né, Xerão? Ele fala povos. E é importante que você tenha essa sensibilidade de falar sobre grupos sociais, vamos dizer assim, com suas próprias culturas, sua própria prática diária, acerca dos quais o aluno deveria escrever. Achei um tema muito interessante, muito bacana. Aliás, eu acho que esse é um dos papéis sociais do Enem. É trazer discussão para essas pessoas que geralmente não estão no foco, né, das atenções. Verdade, professor. Inclusive, a gente está projetando aqui agora Pronto, olha as aqui, instruções, né, para a redação. Exatamente. Então, o rascunho da redação ela deve ser feita no espaço apropriado, uma prova de até 30 linhas. Então, tem vários critérios também que o participante ele precisa estar atento na hora de fazer a prova, né, de escrever a sua redação. São as regras do jogo, né? A gente está falando de uma prova nacional que tem suas próprias regras. Uma coisa que é curiosa é que uma mesma redação, a depender da banca a qual ela esteja submetida, ela vai ter notas diferentes. A prova do Enem ela é contemplada em sua avaliação por 5 competências. Resumidamente, competência 1, domínio da norma culta. Competência 2, estrutura assertiva argumentativa, tema e repertório. Competência 3, informatividade, a competência do aluno. Como é que ele sabe desse negócio? Eu vou falar já sobre informatividade, Perfeito. Isso é bem importante. Competência 4, coesão, elementos, mecanismos linguísticos de coesão. E competência 5, a famosa proposta de intervenção. Se você me permite falar sobre... E a sugestão de melhoria, né? Esse ponto, né? Exatamente, proposta de intervenção, né? Que às vezes o pessoal fica assim, cara, os governadores estão aí, os políticos estão aí, eles não resolvendo. Como é que eu, em 30 linhas, vou resolver a parada, né? Mas, na verdade, você não tem que resolver nada. É por isso que chama de proposta de intervenção. Quero chamar a tua atenção para a questão da informatividade, sabe, Sharon? Quem está assistindo a gente sabe, e eu acho que esse é um mito que se criou ao longo dos anos. As pessoas ficam achando assim, eu só vou fazer uma boa redação se eu souber bastante sobre o tema. Vamos combinar que mesmo ano passado e esse ano não são temas muito alvo de grandes discussões, seja na mídia, seja nas rodas sociais, seja dentro de casa. Por que eu estou falando isso? Porque o aluno bem preparado, ele detém as ferramentas, cara, com as quais ele vai fazer qualquer redação sobre qualquer tema. E isso é muito importante, sabe? É um temor que as pessoas geram no coração. Meu Deus, e se eu não soubesse bem esse tema? Cara, você não precisa saber, uma vez que você entenda como lidar com a proposta temática. O Enem, ele vai trazer um texto de apoio maravilhoso, que tem dados estatísticos, tem números, tem exemplos. Você pode usar esse texto de apoio, por isso que chama texto de apoio. Exatamente. Né? Você pode usar, sem abusar, mas você pode usar na sua redação. Sem repetir a frase que está lá, isso não pode, Não né? pode. Se você copiar simplesmente para a sua redação, essa linha vai ser nula. Mas você pode pegar dados estatísticos, Sharon, por exemplo, para fundamentar um argumento que você tenha. Perfeito. Isso aí é muito bem-vindo e há várias redações de nota 1000 que fazem isso. Eu quero chamar a atenção, entretanto, dos meus alunos aqui, todo mundo que está vendo a gente, é que temas assim, na verdade, o que é que a gente faz? Cadê a frase? Tem uma frase aqui? Tem como ler para mim a frase de novo? Sim. É a proposta de redação? A proposta, a frase-chave aí. É a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, Presta atenção. redija um texto dissertativo argumentativo Certo. em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Aí você, vê só, aí você para o negócio desse e fala assim, rapaz, eu nunca estudei sobre isso. Cara, presta atenção, a gente falou disso no aulão da gente Centro de Convenções lá. Sim, o tira-teima, né? No tira-teima, exato. Eu estava lá. Eu falei sobre isso no tira-teima. Você não tem que saber sobre isso. Se você souber, por exemplo, que os povos são desvalorizados. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição, meus alunos estão rindo do outro lado lá porque sabem disso. Olha só. Trabalho, alimentação, saúde, educação e moradia. Segurança, auxílio aos desamparados e lazer. Auxílio aos desamparados. Lazer. Previdência, proteção, maternidade à infância e transporte. Você concorda
que todos esses eixos propostos aqui, eles são fundamentais para esses povos. Com toda e que pelo certeza. tom da prova, esses povos não têm acesso pleno a esses eixos que eu acabei de falar. Perfeito. Então você vai, é simples, eu não tenho que saber qual é o tema. Eu digo simplesmente que o artigo 6º da Constituição de 1988 contempla, assegura a todo brasileiro o direito a isso. Direito. A moradia, educação, saúde. Entretanto, ao se observar alguns grupos sociais, alguns povos que não têm sido valorizados como deveriam, você percebeu como é que tá? Eu acabo fazendo uma redação aqui. Sim. Aí eu começo a te mostrar que, na verdade, o cara bem preparado, ele não tem que saber antecipadamente o tema, ele tem que ter ferramenta. Sim. Sabe o que diz? Estar antenado nos assuntos que acontecem. Principalmente, vem coisa curiosa, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Pausa. Dá para usar? Está falando que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Isso vale para o quilombola, isso vale para o indígena, isso vale... Para as religiões de matriz Olha aqui, africana. ó, quebradeiras de coco, Exatamente. caatingueiros, Os vale povos para todo mundo. ribeirinhos, todos esses povos tradicionais. Eu estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ainda diz assim, ó, que coisa curiosa. Dotados de razão e de consciência, isso é o artigo 1º da Declaração. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Espírito de fraternidade com quem? Com esses povos que precisam ser valorizados. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui... Conviver em harmonia na sociedade, independente... Exatamente, sabe? Das diferenças. Pois é, aí às vezes a gente fica assim com aquele mito na cabeça. Cara, se for um tema sobre isso, eu não vou conseguir fazer. Vai. Se você tem as ferramentas que eu sei que você tem, é só você sair encaixando. Recentemente, eu vi com os meninos um quadro de Tarsila do Amaral, pintora modernista. Em 1933, ela pintou um quadro maravilhoso chamado Segunda Classe, em que ela mostrava retirantes nordestinos. E o quadro é lindo porque mostra as pessoas tristes, com um trem por trás delas, escrito Segunda Classe. E ela mostra que naquela sociedade, da década de 30 do século XX, havia pessoas tratadas como seres de segunda classe. Você concorda que para muita gente, esses povos que precisam ser valorizados, eles são igualmente tratados, mesmo tendo passado as tantas décadas, ainda hoje é possível ver diversos grupos sociais que também são, como denunciou Tarsila lá no início do século XX, tratados como pessoas de segunda classe. O que eu estou querendo mostrar para todo mundo aqui... A margem, né? Que estão à margem da sociedade. O que eu estou querendo mostrar para todo mundo é que os temas, eles não são assim... Não é uma coisa assim, eu tenho que saber antecipadamente para me dar bem. A questão é, você tem as ferramentas? Uma vez que você tem as ferramentas, é só você sair fazendo bom uso delas. Cara, eu tenho certeza de que muita gente vai arrebentar nessa prova. Eu, particularmente, gostei muito. Professor, a gente está recebendo... Estou falando demais, não estou? Não, tá ótima a conversa aqui. O pessoal em casa está amando, inclusive está chovendo comentários aqui. Então fica à vontade. Que bom, que bom. Inclusive lá no TikTok a gente está recebendo muitos comentários aqui de pessoas dizendo que acham que não se deram muito bem na redação do Enem desse ano. Então, o que é que você poderia dizer assim para essas pessoas relacionadas a o que é que ela não poderia, que ela poderia ter evitado não ter abordado, por exemplo, na prova do Enem? Bom, da redação, especificamente. Bom, o primeiro conselho que eu dou para vocês que estão aflitos é acalma teu coração, tem uma prova ainda semana que vem e não seja o juiz mais rigoroso sobre si mesmo. Às vezes, a questão emocional ela é muito, muito importante. Sim. Às vezes o aluno foi bem, mas é tanta cobrança, e não é cobrança do pai ou da mãe ou da sociedade, é dele com ele mesmo. Ele sabe o esforço que ele fez ao longo do ano. E não é incomum que o aluno fique nesse momento. Eu podia ter falado disso, Eduardo falou disso, cara, por que eu não lembrei tal coisa? Não é o momento de você ser o pior, volto a dizer, o pior juiz de si mesmo e ainda vir uma prova aí pela frente. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa amadurecer, sabe, Sharon, é essa questão de você ler o texto de apoio com calma. E é fácil, eu volto a dizer, eu digo isso muito aos meus alunos, né? É muito fácil para a gente estar aqui conversando, batendo papo. Eu estava há pouco agora nos bastidores, fazendo um lanche maravilhoso. Mas o cara que tem 17 anos e está sob pressão, sabe? É um piano na cabeça do menino. E ele tem um prazo, um tempo curto que ele tem que fazer. E não é só redação, tem todos os 90 questões. Pois é, você acabou de ver várias questões e você imagina, verdade. Né? Então, assim, para mim é muito fácil dizer, olha, você deveria ter feito isso, feito aquilo. Mas, na verdade, a gente vai amadurecendo, sabe? A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo como... É por isso que é importante a prática da redação.
Sim, sabe? perfeito. Uma coisa é você dizer, olha, você tem que fazer isso, o cara vai dizer, cara, que ideia boa. Outra coisa é você pegar, fazer, errar, sabe? Tentativa, sabe? Acerto e erro, tentativa e erro. E ter o até que apoio do você... professor ali naquela Exatamente. correção, porque eu Exatamente. entendo que é um exercício. Então, Exatamente. quanto mais você fizer e tiver essa devolutiva do professor Exatamente. entre os pontos acertados, os pontos de melhorias, é prática, né? Então, uma hora Exatamente. vai chegar na nota 1000. A gente tem um projeto no colégio chamado Redige, né? E um dos temas, inclusive, foi esse tema do Olha, Enem. então vocês Bateu trabalharam direitinho. esse tema esse ano. Especificamente. Perfeito. A gente ficou muito feliz com o processo. E, cara, eu tenho certeza, você que está me assistindo, cara, você gostou do tema, fala a verdade. Depois diz aí nos comentários, eu sei que você gostou. Olha, tem um comentário da Duda, ela comentou também no TikTok, dizendo que Certo. citou o artigo 6º Boa. na prova de redação. E quando você comentou aqui, ela deu pulos de alegria em casa. Olha aí, parabéns, porque ficou Eduardo. muito feliz que ela contemplou, Isso, justamente, parabéns. ela puxou pelo artigo constitucional. E Isso. aí, ela se deu bem de acordo com as suas análises aqui. Parabéns, Duda. Parabéns, Parabéns, Duda. arrebentou. E tem mais um comentário também aqui da Isa Evangelista. Ela disse assim, Edu, consegui fazer uma alusão massa com a Constituição e as gerações dos direitos humanos. Eu só Perfeito. lembrei de você. Achei os Legal. textos motivadores desse ano ótimos. E aí, você Perfeito. concorda também que os textos motivadores, eles realmente foram motivadores? Massa, foram motivadores, textos de apoio que realmente ajudaram o aluno. Eu acho bacana quando ela fala assim, lembrei de você, né? A gente trabalha tanto o ano todo, né? Eu acho que o aluno, quando vai fazer, fica assim, o que é que Eduardo diria sobre isso? O que é que meu professor de redação diria, né? Essa parceria ela é muito importante, Sharon, e ela acaba sendo muito gratificante, sabe? A gente trabalha com vidas, no fim das contas, né? Com sonhos, né? Com e quando a gente certeza. consegue contribuir, é muito Para a importante. vida de alguém A é gente muito fica importante. feliz, a gente fica feliz. A Parabéns. gente está pertinho já de acabar a nossa live, mas eu queria comentar, professor, agora, Certo. relacionado ao tema desse ano, fazendo um comparativo com a do ano passado, mas também, de um modo geral, o que é que eu percebo? Que a prova do Enem e a redação especificamente, ela sempre está trazendo temas que têm algum tipo de relação com os povos que estão à margem de alguma forma da sociedade. Eu trago aqui o tema de 2012, exatamente 10 anos atrás, quando eu fiz a prova do Enem, que o tema foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Ou seja, nesse tema, a gente já contempla determinados povos, né? Que são justamente o movimento imigratório. A gente vem para 2021 e fala sobre a invisibilidade do registro civil, ou seja, pessoas que são brasileiras, que nascem no Brasil, mas que não têm, às vezes, o documento, o registro que comprova que ele é um cidadão brasileiro. E a gente vem para o tema desse ano, que já traz relacionado aos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O que é que a gente entende como povos tradicionais do Brasil? É o povo quilombola, de matriz africana, comunidades ribeirinhas, tem outros grupos também, os povos indígenas. A própria prova, ela trouxe isso para a gente, né? Começou a apontar diversos povos, né? Inclusive os caatingueiros, né? Eu acho bacana nesse tipo de temática, né? Volto a dizer, por quê? Porque é você lançar olhares para pessoas sobre as quais pouco se discute. Sabe, o acesso aos bens em sociedade, o acesso a direitos de cidadania, eles se dão muitas vezes por conta de cobrança. Alguém tem dúvida de que amanhã só vai se falar nesse tipo de coisa, né? Quem são esses povos? Tem muita gente aqui que as pessoas nem sabiam, quebradeiras de coco, né? Imagina. Então, isso é bacana, por quê? Porque essas pessoas vão começar a ser alvos de discussões e aí as próprias autoridades, elas vão se sentir impelidas a ajudar, a levar. Eu, particularmente, acho que o Enem, nos próximos anos, pode trazer como tema a questão da doação de órgãos, por exemplo. Existem muitas pessoas que estão nas filas. Eu acho que também pode ser tráfico humano, acho que é um baita tema. Sim. Muitas pessoas são traficadas, sobre as quais também pouco se fala. E só para finalizar, 30 segundinhos, proposta de intervenção, eu acho, sempre separam entre vacina e remédio. Né? Vacina, o que pode impedir, e remédio, aquilo que tem que resolver. Eu acho que nesse tema especificamente, a questão da educação, de você levar uma reflexão para as pessoas do valor desses povos, é fundamental. Perfeito, professor. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. É uma honra estar com você. A participação de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje acompanhando. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam nesta noite. Depois de uma verdadeira maratona de provas, né? Verdade. E tiraram aqui as dúvidas com os professores do Colégio GGE. Se você não conseguiu acompanhar a transmissão desde o início, fica tranquilo.
Toda essa transmissão aqui ela vai ficar disponível nas nossas redes sociais e você também confere toda a cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio pelo blog do Enem. Domingo que vem tem mais, um pouco mais cedo, tá? Caio Ponciano recebe os professores do GGE para comentar as provas do segundo e último dia do Enem 2022. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.